Graça e a paz, irmãos. Louvamos a Deus por esta noite, por este dia, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para juntos aprendermos mais da sua palavra. Gostaríamos de, antes de nós meditarmos na palavra, também orarmos, iniciando esse trabalho nesta noite, nosso culto de doutrina, na qual os irmãos sabem, nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos Colossenses, junto com o pastor Antônio Jorge, que tem sido o profeta de Deus para transmitir a sua palavra. Mas vamos orar nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de poder estarmos na sua presença, em nome de Jesus. Bendito Deus, louvamos o teu nome, santo, eterno. Queremos render-te graças nesta noite, em reconhecimento, Senhor, da tua bondade, em reconhecimento da tua fidelidade para conosco. Mesmo nós sendo ainda infiéis, mas o Senhor permanece fiel para conosco. Louvamos o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido a graça
que nos tem sustentado nos momentos que estamos vivendo hoje. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque em todas essas coisas, como diz a Tua palavra, nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, Pai, abençoe a cada coração que está nos ouvindo, cada pessoa que está nesse momento nos assistindo. Abra nossos corações, nos traga clareza, entendimento para tudo aquilo que será feito nesta noite, seja para o louvor da Tua glória, e possa encontrar em nós, em nossos corações, guarida. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 24. Que fala sobre a vinda do Rei da Glória. Salmo 24, que diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, queridos? Louvamos a Deus nesta noite. Então, vamos continuar louvando a Deus e bendizendo o seu nome com a equipe de louvor da nossa igreja. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio
ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para mim. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono
pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Glória a Deus, louvamos o teu nome, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Possamos glorificar e exaltar ao único que é digno de toda a glória e de todo louvor, ao Deus invisível, imortal. A Ele seja a glória para todo sempre. Neste momento queríamos estar fazendo nossos dízimos e ofertas. Mesmo nós não estamos no templo físico, mas continuamos sendo a igreja do Senhor. Nós queremos assim estar aproveitando este momento para estar animando você como igreja do Senhor quanto à fidelidade ao nosso Deus, que jamais deixa de ser fiel para conosco. E eu gostaria de compartilhar um texto da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte daquilo que Deus derrama nas nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente o damos e o fazemos com alegria. Por isso, nesse momento, gostaria que você assim o fizesse, com alegria, com todo o nosso coração, no nome de Jesus. Grandioso és tu, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós queremos colocar diante de ti cada um dos teus filhos que nesta noite puderam e entenderam a importância do compromisso que nós temos com o Senhor, que vai além das fronteiras, que vai além de toda e qualquer situação, porque o nosso compromisso é independentemente de qualquer coisa. E nós queremos, Pai, rogar por cada um dos teus filhos que nesta noite puderam, Senhor, com toda alegria, singeleza de coração, estarem ofertando, dizimando, porque eles entendem, Senhor, que também esta é a vontade do Senhor, para que a tua obra ela possa crescer, para que o teu reino possa ser propagado. Por isso, Pai, nós o abençoamos com toda sorte de bênção, cada um que assim entenderam nesta noite.
Senhor possa estar suprindo todas as suas necessidades, abençoando, fortalecendo, honrando-os, Pai, no nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Colossenses. E estamos no capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo 14. Já iniciamos falando sobre a oração de Paulo para a igreja de Colossos, ou a igreja de Colossenses. E essa oração ela é dividida em 4 partes. Nós explicamos aqui que versículo 9 contém a essência da oração de Paulo pela igreja. Versículo 10 e início do versículo 11, as questões práticas pelas quais Paulo ora pela igreja, que também pode ser dito que o resultado que se espera da essência da oração de Paulo está aqui no versículo 10 e início do versículo 11. Ainda no versículo 11 fala da oração de Paulo pelos dons pela igreja, 3 principais dons que nós iremos citar em outro momento, iremos expor em outro momento. E versículo 12 até o versículo 14 fala das ações de graça de Paulo, o seu momento de oração em que ele agradece a Deus pela igreja de Colossos e traz assim os motivos pelos quais ele estava agradecendo. Então, na mensagem anterior, nós falamos da essência da oração do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, que esta essência nós encontramos no versículo 9, e eu quero lembrar para vocês que são 3 essências, 3 pontos importantes, pelo qual a igreja precisava ouvir, ou Paulo percebe qual era a necessidade da igreja, tendo em vista o relatório que Epáfras tinha passado para ele. Então, a essência da oração de Paulo consiste nesses 3 pedidos. O primeiro pedido de Paulo foi para que a igreja pudesse ser cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. O segundo pedido do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos é que, além dela ser cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, ela também pudesse ser cheia de toda a sabedoria de Deus. E o terceiro pedido de Paulo, a petição que ele fez para que a igreja de Colossos, além de ser cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, além de ser cheia da sabedoria de Deus, também ele pede para que a igreja fosse cheia de inteligência espiritual, para que os irmãos pudessem realmente saber discernir muito bem entre o bem e o mal, pudesse realmente colocar em prática o conhecimento da vontade de Deus, pudesse colocar em prática a sabedoria, a sofia, que é justamente os conhecimentos dos princípios do Evangelho, dos princípios daquilo que Paulo tinha convicção que a igreja já havia aprendido com Epáfras, mas não apenas isso, mas que a igreja também precisava dessa inteligência espiritual, que algumas traduções, em vez de usar inteligência, vai utilizar entendimento espiritual, e outras traduções vai trocar essa inteligência por discernimento espiritual. Então, praticamente podemos dizer que esta é a essência da oração de Paulo, consistindo nesses 3 pedidos, e que resultará numa ação prática da igreja. A partir do versículo 9, nós encontramos aqui então essa essência da oração, mas agora no versículo 10, que nós estaremos expondo, versículo 10 e 11, nós encontramos as questões práticas dessa oração, ou o resultado desta oração prática. Por quê? Venhamos e convenhamos, se a igreja ela tem esse conhecimento pleno da vontade de Deus, se a igreja ela está cheia dessa sabedoria de Deus, a sofia de Deus, não a sofia que os gnósticos falavam, e se a igreja ela é uma igreja que tem inteligência espiritual, tem discernimento espiritual, tem entendimento espiritual, vai resultar em algumas práticas e algumas atitudes
que realmente demonstram que esta igreja ela foi alcançada pelo Evangelho, que essa igreja ela foi transformada pelo Evangelho. E a oração de Paulo para as questões práticas da igreja justamente nos mostra isso. Como, por exemplo, vamos fazer a leitura do versículo 10 e versículo 11. Lembrando o texto, Colossenses capítulo 1, versículo 10 e 11 nos diz o seguinte: desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, tá certo? Então, versículo 10 e 11, nós podemos destacar aqui as questões práticas da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossenses. A primeira questão prática que Paulo deixa bem claro é que essa igreja, ela sendo cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, essa igreja ela sendo cheia da sabedoria de Deus, essa igreja ela sendo cheia de inteligência, discernimento, entendimento, resultará em uma vida digna do Senhor, resultará em viver de forma que possa realmente estar imitando a Deus, que possa estar honrando a Cristo em todas as suas atitudes. Então, quando Paulo pede para que esta igreja, ela pudesse andar, na sua oração, é claro, pudesse andar de forma digna do Senhor, ou de modo digno do Senhor, ele está pedindo para que esta igreja, ela imite a Deus. Ele está pedindo para que esta igreja ande de tal forma que possa honrar a Cristo em todas as suas atitudes. E o que nos chama a atenção é que o Dr. Russell Shedd, ele utiliza um dos seus comentários, ele utiliza uma figura de linguagem. Ele diz que este andar de modo digno aqui equivale a uma balança, em que de um lado nós colocamos as ações de Deus, nós colocamos as palavras de Deus, nós colocamos até mesmo os atributos de Deus, e no outro lado nós colocamos as nossas palavras, as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, e aí vamos ver se realmente essa balança, ela vai estar equivalente, se o que nós estamos fazendo, o que estamos falando, o que estamos pensando, comparado com as palavras de Deus, comparado com a ação de Deus, comparado com o próprio Deus, iremos ver se essa balança realmente ela vai pesar e vai estar equivalente, vai ter um equilíbrio. Então, é algo muito sério que Paulo pede aqui à igreja, e no pensamento ou na ideia que o Dr. Russell Shedd traz, é algo que nos leva a pensar mais ainda nessa seriedade. Então, quando diz que a igreja, ela deve andar, a igreja de Colossos, e hoje se aplica para todas as igrejas, ela deve andar de forma digna do Senhor, ou seja, ela deve viver de forma digna do Senhor. Então, ela deve imitar a Deus, ela deve honrar a Jesus Cristo em toda a sua conduta. Essa ideia, ela é trazida pelo apóstolo Paulo por mais duas vezes na carta aos Efésios, como por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer: rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, Paulo sabia muito bem o que era andar dignamente do Senhor. Isso nós podemos ver, ele chega a declarar, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele sabia quando se relacionava a essa questão do andar digno, ou do modo digno de andar, ele sabia muito bem que tinha que imitar a Deus. Ele sabia muito bem que teria que honrar a Cristo em todas as suas atitudes. Então, quando ele diz para a igreja de Colossos que a sua oração é para que os irmãos agora pudessem andar de forma
digna, ou seja, pudesse imitar a Deus, pudesse honrar a Jesus Cristo em todas as suas atitudes, em todas as suas condutas. E essa ideia ele não apenas expõe também em Efésios, nos 2 textos que já citamos, mas, por exemplo, Filipenses mesmo, capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Em Filipenses 1:27, Paulo diz que a igreja deveria portar-se dignamente, ou seja, andar de uma forma digna. Também essa ideia, ela é trazida pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Para que vos conduzisses dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Tá certo? Não vou entrar em detalhes nesses textos aqui, apenas trazê-lo como base para mostrar que quando Paulo diz aqui que a sua oração no início do versículo 10 é para que a igreja pudesse andar ou pudesse viver de modo digno do Senhor, ou seja, que a igreja pudesse imitar a Deus e honrar a Jesus Cristo em toda a sua conduta, em todas as suas atitudes. Ou seja, meus amados irmãos, nós percebemos o quanto somos desafiados nos dias de hoje. Quando somos desafiados a andar de maneira digna do Senhor, ou de modo digno do Senhor, ou de modo como digno do Evangelho, como Paulo vai falar aqui em Filipenses 1:27, ele está querendo dizer que a igreja deve imitar a Deus em tudo, que a igreja deve imitar a Jesus Cristo em tudo, que a igreja deve viver para honrar a Cristo. Isso vai trazer uma consequência. Qual é a consequência? É justamente no segundo pedido de Paulo dessas questões práticas, ou seja, se a igreja ela está andando de modo digno do Senhor, o resultado será o quê? Para, versículo 10, a continuação dele, para o seu inteiro agrado. Ou seja, além da igreja andar de modo digno do Senhor, Paulo ora para que a igreja pudesse agora andar agradando ao Senhor em tudo. Se eu procuro imitar a Deus, se eu procuro honrar a Jesus Cristo, eu vou tentar, eu vou procurar, eu vou me esforçar a agradar a Deus em tudo. É um grande desafio nosso, porque nos dias de hoje a gente percebe que as pessoas elas têm se voltado mais para buscar o seu próprio prazer, para buscar aquilo que mais lhe agrada. E é interessante como as pessoas elas investem tempo, investem dinheiro, investem sua capacidade para agradar alguém. Você já percebeu isso? Usa todos os seus recursos para poder agradar alguém, mesmo que às vezes falar em agradar alguém queira dizer que vai anular a sua personalidade, queira dizer que vai anular o seu gosto, mas o seu desafio é agradar aquela pessoa. Então usa todos os seus recursos. E por que não fazer isso quando se refere no sentido de agradar a Deus? E por que não? Porque quando Paulo diz aqui que a igreja, além de andar de modo digno, também ela pudesse agradar o Senhor em tudo, ele está querendo dizer que a igreja ela só vive, ou nós realmente vivemos com um único propósito. Sabe qual é o nosso propósito? É viver para a glória de Deus. E se nós vivemos para a glória de Deus, nós vamos usar todos os esforços para poder realmente agradar ao Senhor. Então, Paulo está querendo dizer, viver para o seu inteiro agrado. Isso significa que o único propósito para o qual vivemos é para agradar ao Senhor. E isso também nos leva a entender que vamos usar um esforço consciente para agradar a Deus em tudo. Por isso que o apóstolo Paulo vai citar mais adiante, Filipenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Ele vai dizer o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ou seja, vocês estão servindo ao Senhor. Se estão servindo ao Senhor em tudo, seja em palavra, seja em atitude, tem que ser feito de todo o coração. Por quê? Porque nós estamos servindo a Deus. Então vamos procurar agradá-lo de todas as formas, de todas as maneiras.
O apóstolo Paulo vai pegar esta ideia de agradar ao Senhor em tudo, e ele já vai trazer isso bem antes, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. John Piper, ele vai dizer, comentando esse versículo de 1 Coríntios 10, 31, que o ser humano ou o cristão, quando verdadeiramente ele entende que precisa viver para agradar a Deus, que precisa viver para a glória de Deus, baseado no que Paulo diz em 1 Coríntios, ele vai dizer que o cristão, ele está tão satisfeito com a glória de Deus, ele está tão satisfeito nesse propósito de viver para agradar a Deus, que nada que se ofereça nesse mundo irá roubar este propósito, ou irá desviá-lo desse propósito, porque ele entende muito bem que ele vive para agradar a Deus, e vivendo para agradar a Deus é a consciência de que tudo que ele faz tem que glorificar a Deus. Então tudo tem que ser para a glória de Deus. Os teólogos de Westminster chegaram à definição da finalidade do homem. Qual é a finalidade do homem? Ele vai chegar a dizer que o homem, a sua única finalidade é viver para a glória de Deus, ou para glorificar a Deus, e desfrutar de um bom relacionamento, ou gozar da presença de Deus, dos atributos de Deus, das maravilhas de Deus. Então nós entendemos aqui que a oração do apóstolo Paulo faz muito sentido, quando ele diz: olha, eu oro que a igreja possa andar de forma digna do Senhor, eu oro para que a igreja possa agradar ao Senhor em tudo. Então estamos aqui, por mais que queiramos agradar as pessoas, nós temos que ter a convicção que primeiramente temos que agradar a Deus. Este é o propósito pelo qual o Senhor nos fez, para glorificá-lo e desfrutarmos de um relacionamento saudável com Ele, tá certo? Terceiro lugar, ou a terceira questão prática da oração de Paulo, ainda no versículo 10, diz que além de andar de modo digno do Senhor, além de andar agradando ao Senhor em tudo, ou de modo, ou do seu inteiro agrado, também a oração de Paulo para a igreja de Colossos é para que ela pudesse agora frutificar em toda boa obra. Então, andar de modo digno do Senhor, agradando ao Senhor em tudo e frutificando em toda boa obra. Vale salientar que uma das características da igreja, que nós já citamos nas mensagens anteriores, que era justamente que era uma igreja frutífera, porque o evangelho havia adentrado em Colossos, e a partir daquele momento, aquela cidade, aquela igreja ali, passou a dar frutos, porque o evangelho em si mesmo, ele já é frutífero. Então, onde ele chega, a igreja passa a dar fruto, a pessoa passa a dar fruto, a pessoa, ela é transformada. E aí Paulo continua pegando essa característica da igreja de Colossos, que foi apresentada do versículo 3 até o versículo 8, as características que citamos nos estudos anteriores, e agora ele pega esse link, essa ponte agora, e diz: olha, a minha oração, mesmo sabendo que o evangelho já chegou em vocês, e que vocês já são frutíferos, mas a minha oração é para que vocês continuem frutificando em toda boa obra. E isso implica dizer que tudo aquilo que nós iremos fazer, e tudo que Deus colocar em nossas mãos, nós devemos fazer da melhor forma, como já citamos no versículo de Colossenses capítulo 3, devemos fazer de todo o coração, de todas as maneiras possíveis. Para quê? Para que possamos frutificar, para que possamos continuar realmente dando fruto, porque o fruto, ele justamente mostra quem é a árvore. O fruto é o resultado de uma árvore, que realmente, se ela é bem regada, se ela é cuidada, então nós iremos conhecer esse tratamento, este cuidado, e o cristão nós iremos conhecê-lo pelo seu fruto. Então, quando Paulo roga, Paulo ora, Paulo pede para que a igreja, ela continue frutificando em toda boa obra. Isso implica dizer que esses frutos são bons motivos, possamos frutificar nos bons motivos, desejos, virtudes, disposições, virtudes espirituais, palavras, ações. Também esse frutificar em boas obras pode ser o fruto do Espírito, relatado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, alegria,
paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou autocontrole. Também esse frutificando em toda boa obra pode ser o fruto da luz, que Paulo cita em Efésios capítulo 5, versículo 9, que o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Também esse frutificar em boas obras pode ser o fruto dos lábios, que o autor aos Hebreus cita em Hebreus 13:15, sacrifícios de louvor como fruto dos lábios. Então, quando Paulo diz aqui que a igreja de Colossos deve frutificar em toda boa obra, que toda a sua ação deve resultar realmente em coisas boas e que mostre que verdadeiramente aquela igreja, ela foi alcançada e ela foi transformada pelo Evangelho. E esse fruto também pode ser o quê? Pode ser frutos que permaneçam, como o próprio Jesus citou no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, não fosse vós que me escolheste, mas fui eu que vos designei para que deis fruto, e fruto que permaneça, ou seja, frutos que permaneçam. Isso quer dizer vidas salvas, vidas alcançadas, vidas transformadas pelo Evangelho. Então, quando Paulo diz que ora para que a igreja ela frutifique em toda boa obra, isso também implica dizer uma igreja que ganhe vidas para Cristo, uma igreja que pregue este Evangelho, anuncie este Evangelho ao ponto de muitas pessoas serem transformadas, e esses frutos são os que permanecem para todo sempre. Então, nós entendemos aqui no versículo 10, que a oração de Paulo é para que a igreja andasse de forma digna do Senhor, é para que a igreja procurasse agradar ao Senhor em tudo, e para que a igreja frutificasse em toda boa obra. E continuando ainda no versículo 10, ele pede para que a igreja continuasse crescendo no conhecimento de Deus. Então, só nesse versículo 10, nós encontramos 4 pedidos, 4 questões práticas da oração de Paulo pela igreja de Colossos. Então, além de andar de modo digno do Senhor, além de andar procurando agradar ao Senhor em tudo, além de andar frutificando em toda boa obra, a igreja também deveria crescer no conhecimento de Deus. Lembrando que a essência da sua oração, a primeira petição foi justamente para que a igreja pudesse o quê? Ela pudesse ser cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aqui no versículo 10, o pedido de Paulo é para que a igreja agora pudesse crescer no conhecimento de Deus. E ele não está falando de teoria, ele não está falando de religiosidade, ele não está falando de algo que a igreja poderia chegar e dizer, olha, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, mas apenas de ouvir falar. Não, ele está falando que o desejo dele é que a igreja pudesse ter um crescimento experimental, é que a igreja pudesse realmente levar Deus a sério, é para que a igreja também pudesse ter um relacionamento íntimo com Deus, de tal maneira que não pudesse apenas estar especulando, ou tendo ideias vagas e vazias sobre Deus, como muitos têm nos dias de hoje. Quando você fala que as pessoas elas precisam ter um conhecimento de Deus, ela precisa ter vida com Deus, muitos já dizem, eu já conheço esse Deus, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento, é o Deus que os crentes evangélicos protestantes falam, mas é um conhecimento vago, é um conhecimento realmente vazio, sem base nenhuma. E aí Paulo justamente vai dizer, olha, enquanto os gnósticos falam aí de um conhecimento místico, de um conhecimento que vai contrário ao conhecimento de Deus, eu estou orando para que a igreja cresça num conhecimento experimental, em um conhecimento que dê base à igreja a saber quem realmente Deus é. É por isso que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, o seu pedido foi, e eu peço a Deus, ele diz, que não apenas a vida eterna é esta em sua oração, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Teu Filho Jesus Cristo, a qual enviaste. O pedido de Jesus foi para que os discípulos pudessem conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, ou seja, tendo um conhecimento realmente experimental, um conhecimento que nos leva a uma intimidade, a uma comunhão, a um crescimento com Deus. É este o pedido de Paulo para a igreja de Colossos. Eu peço para que vocês continuem crescendo no conhecimento de Deus, não tenham especulações sobre Deus, não tenham ideias sobre Deus,
não tenham teorias sobre Deus, mas tenham um conhecimento concreto, um conhecimento realmente de quem Deus é. Por isso que também nós podemos dizer que esse conhecimento, ele é dinâmico, ele é progressivo, é um conhecimento pelo qual o profeta Oséias vai rogar, ele vai pedir para que possamos o quê? Crescer e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cresçam, ou conheçam e prossigamos em conhecer o Senhor, como está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3. Também temos o exemplo de Jó. Jó teve esse conhecimento progressivo, esse conhecimento dinâmico, e ele chega a declarar no texto tão famoso, no evangelho, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele chega a declarar que ele só ouvia falar, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora ele tem um conhecimento experimental, agora ele tem uma experiência concreta com Deus, uma experiência transformadora, uma experiência que mostra e demonstra que agora ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo. É este conhecimento que Paulo ora pela igreja de Colossos. É um conhecimento também que nós, se formos observar, o salmista vai dizer, Salmo 84, versículo 7, que possamos, que os justos, eles vão indo de força em força. Isso também requer, ou isso também dá uma ideia de conhecimento. Ou aquele texto tão conhecido de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, se referindo ao justo, diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso fala de uma progressão, de um desenvolvimento, e aqui pode ser trazido também para esse pedido de Paulo, para que a igreja pudesse continuar crescendo no conhecimento de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando vamos analisar os seus textos, observamos que ele mesmo, tendo um conhecimento, uma experiência com Deus, aquela revelação do próprio Jesus, através daquele encontro com ele não ficou satisfeito com aquilo, e ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 10, para que a igreja pudesse orar, para que ele pudesse conhecer o Senhor, ou seja, para que ele pudesse continuar crescendo no conhecimento. Então o apóstolo Paulo não estava satisfeito com o conhecimento que ele tinha sobre Jesus, com o conhecimento que ele tinha sobre o Evangelho e com o conhecimento que ele tinha sobre Deus. O seu desejo era de continuar crescendo no conhecimento. Se o apóstolo Paulo orou desta forma, imagina eu, imagina você, imagina a igreja do Senhor. Nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que temos conhecido hoje sobre Deus, nós temos que ir adiante. Então esta oração do apóstolo Paulo também tem que ser a minha oração, tem que ser a oração da igreja do Senhor. E no versículo 11, início do versículo 11, ele apresenta aqui mais alguns pedidos por questões práticas. Ele pede para que a igreja, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Então nós destacamos aqui que a oração das questões práticas de Paulo, além de ser para que a igreja pudesse andar de forma digna do Senhor, para que a igreja pudesse procurar agradar ao Senhor em tudo, para que a igreja pudesse também agora andar crescendo, tá certo? Além de agradar, tinha que andar crescendo no conhecimento do Senhor. Mas no início desse versículo 11, nós entendemos também que a oração do apóstolo Paulo é para que a igreja pudesse agora ser também fortalecida com todo o poder. Então ele pede, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. O que isso quer dizer? Um certo comentarista, chamado Warren Wiersbe, ele vai dizer que Paulo utiliza dois termos aqui bem interessantes para o poder de Deus. Ele usa o termo dunamis, que dá a ideia de dinamite, que nós conhecemos no nosso português, mas vai usar também o termo kratos, que tem um significado bem específico. Dunamis tem um significado de poder inerente de Deus. Kratos tem um significado de poder manifesto de Deus. Então, quando Paulo diz que pede para que a igreja pudesse ser fortalecida com todo o poder, ele está pedindo justamente para que a igreja pudesse estar sendo capacitada por Deus. Assim poderia ser com o poder dunamis, como também com o poder kratos, ou seja, o dunamis, a dinamite que atravessa aquela rocha granítica e quebra toda resistência.
Mas por mais severa que seja essa resistência, e o poder é o poder que nós podemos dizer também, é o poder ilimitado de Deus, que criou o universo e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Este poder que Paulo pede para que a igreja de Colossos pudesse ser fortalecida em todo o poder. Mas também quando ele diz o Kratos, ele está dizendo o poder que governa todo o universo. Então ele pede para que a igreja de Colossos pudesse ser fortalecida com todo o poder do Senhor, o dunamis de Deus, mas também o Kratos de Deus, o poder que nós podemos dizer, este poder inerente, mas também este poder manifesto de Deus sobre a igreja. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É claro que no contexto do capítulo 4 de Filipenses, ele estava se referindo às suas experiências anteriores, que Deus o capacitou a vivenciar tudo aquilo, a fome, a luta, a perseguição. Então quando ele diz, posso todas as coisas que naquele que me fortalece, Deus me capacita a passar por toda e qualquer circunstância da vida. Mas também podemos dizer que isso implica que Paulo está afirmando que ele pode todas as coisas, naquele que tem um poder que é inerente a ele e naquele que tem um poder que é manifesto. E este poder é justamente o poder de governar todo o universo, ou seja, aquele que governa todo o universo lhe capacitou a passar por toda e qualquer circunstância. Então, em Colossos, capítulo 1 e o início do versículo 11, podemos dizer que a oração de Paulo é para que aquela igreja ela fosse capacitada por Deus a enfrentar toda e qualquer circunstância. E aí ele diz também que essa igreja, ela deveria ser, além de fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória, é que a igreja pudesse ter a força da glória de Deus, e força da glória é um reflexo de todos os atributos de Deus na igreja. Então a oração de Paulo é para que o esplendor máximo de Deus, a sua manifestação gloriosa, estivesse sobre a igreja. Então, quando Paulo pede aqui que a igreja, além de ser fortalecida com todo o poder, também pede para que a igreja agora pudesse ser fortalecida segundo a força da glória do Senhor. Ou seja, e o que nos chama a atenção também é que Paulo não diz que era para a igreja ser fortalecida mas diz segundo a força ou segundo a força da glória do Senhor. Porque quando nós falamos de ou pelo, nós estamos falando de uma partícula, de uma parte. Mas quando diz segundo, nós estamos falando de uma totalidade, certo? Não lembro bem qual foi o comentarista que citou, mas ele trouxe um exemplo bem interessante. Seguinte, quando um homem rico, ele quer ajudar alguém, e a sua ajuda é do que ele tem, ou pelo que ele tem, isso implica dizer que ele vai dar qualquer coisa, aquilo que ele quiser. Mas se ele ajudar segundo as suas condições, a sua ajuda será muito maior, porque será de acordo com aquilo que ele tem, e não de ou pelo que ele tem. Então, quando Paulo faz questão de dizer que o desejo dele, que a oração dele, é para que a igreja pudesse ser fortalecida segundo a sua glória, ele está pedindo para que o Espírito Santo de Deus, segundo todo o seu poder, segundo toda a sua majestade, capacitasse a igreja de Colossos. Então, as orações ou a oração do apóstolo Paulo, referente às questões práticas, são justamente essas 6 questões que eu quero aqui lembrar para nós concluirmos essa exposição de hoje. Então, versículo 10 e início do versículo 11, o apóstolo Paulo fala das questões práticas da sua oração pela igreja de Colossos. Então ele pede para que a igreja, e assim também isso seja aplicado em nossa vida, ele pede para que a igreja ande dignamente diante do Senhor. Ou seja, a igreja deve imitar a Deus e honrar a Cristo em todas as suas atitudes. Ele pede para que a igreja possa agradar ao Senhor em tudo, andando ou agradando o Senhor em tudo. Ou seja, o fim último do homem é viver para glorificar a Deus e desfrutar de um relacionamento. Tudo que fizer tem que ser para glorificar ao Senhor. Terceiro, a igreja tinha que andar frutificando em toda boa obra.
Ou seja, tudo o que viermos fazer, palavras, atitudes, pensamentos, tudo tem que ser realmente como um testemunho daquilo que nós fomos alcançados pelo Evangelho e frutificar em tudo. Quarto, a igreja deve crescer em conhecimento de Deus, um conhecimento dinâmico, um conhecimento progressivo, um conhecimento que nos leva a ter intimidade e a comunhão com Deus, e não apenas ouvir falar de Deus, não apenas saber através de um relato de alguém, mas ter essa própria experiência também. Além desse conhecimento, a igreja tem que ser fortalecida em todo o poder de Deus, quer seja no dunamis, no poder inerente, ou quer seja no kratos, no poder manifesto de Deus. E isso vai resultar em quê? Vai resultar tendo a força da glória do Senhor, tendo a manifestação dos atributos e da glória de Deus sobre a nossa vida, e assim viveremos, com certeza, com o único propósito, para glorificar ao Senhor Jesus. Então, essa é a nossa exposição de hoje, as questões práticas da oração do apóstolo Paulo. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando em todas as coisas, e vamos dar continuidade no próximo culto de doutrina. Estaremos ainda falando, tem 2 pontos ainda dessa oração do apóstolo Paulo. Tem a oração pelos dons, versículo 12 em diante, e a oração também, as ações de graça do apóstolo Paulo. A oração dos dons é no versículo 11, e as questões práticas, ou aliás, as ações de graça é a partir do versículo 12 até o versículo 14. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Querido Deus, te damos graças por mais uma oportunidade de proclamar, pregar e ensinar a tua palavra, mesmo nesses dias, ó Deus amado, que estamos vivenciando, mas o Senhor tem sido glorificado em tudo. Pai, os teus filhos estão em casa, aqueles, ó Deus amado, que estão nos acompanhando, que o Senhor continue abençoando. Pai, eu rogo para que o Senhor abençoe a igreja, como sempre eu tenho dito, a igreja que está no hospital, a igreja que está na fábrica, a igreja que está na rua, a igreja que está trabalhando em qualquer área, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e sustentando o teu povo, Pai, e que através dessa palavra aqui, sejamos desafiados a colocar tudo em prática, sejamos desafiados, ó Deus, a viver de forma que possamos andar de forma digna do Senhor, agradando o Senhor em tudo, frutificando, Deus amado, que possamos viver na força do teu poder e que possamos viver na força de tua glória, na manifestação da tua glória, Pai. Te damos graças por tudo, no nome de teu Filho Jesus Cristo. Nos dê uma noite tranquila, uma noite maravilhosa, porque em paz nos deitaremos e logo dormiremos. É assim que nós te oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações e comunhão divino Espírito Santo, repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora, para todo sempre. Amém.